E aí, gente, tudo bem com vocês? A gente acabou de sair da sessão de pré-estreia de Thunderbolts. Galera, o que dizer desse filme? Primeira coisa que eu tenho que dizer pra vocês é que vale a pena cada centavo do seu ingresso. Diferente do filme do Capitão América, né? Vale muito a pena você ir dessa experiência, porque não, eu acho que não é só um filme relacionado a heróis ou ex-vilões. Ele tem muito mais atrás. Eu não vou falar muito porque você vai falar pouco. Antes de qualquer coisa aqui, esse vídeo vai estar recheado de spoiler. Então se você gosta de spoiler, fica até o final. Se não, sai do vídeo. Mas bora lá. Não adianta lutar. Não são os heróis mais poderosos da Terra. Não! Somos os Thunderbolts! Uma coisa que todo mundo já sabia, quem lê quadrinho ou quem tá situado desses vídeos nerd aí, que assiste e tal, é que eles acabaram virando os novos Vingadores. E isso foi uma reviravolta surpresa, até pra mim mesmo. A questão da logo, quando foi a descoberta que eles foram os novos Vingadores, a musiquinha dos Vingadores tá subindo. Nossa, aquilo ali pra mim foi muito bom, foi muito massa aquilo. A descoberta dos novos Vingadores foi o que gerou um nojo e uma raiva, porque foi a nojenta que estava por trás de tudo, que pegou uma situação e colocaram eles constrangidos, tipo assim, se eles não falarem que eram os novos Vingadores, eles iam ser... ia dar ruim pra eles. E ela ia ser boazinha. Só que aí é que tá, por mais que ela queria que eles fossem novos Vingadores, a bonitona lá, né, e Helena, ela disse pra ela, você está nas nossas mãos. Porque ela sabia dos segredos, porque todos os que estavam ali estavam ajudando a Valentina, a Valéria, a Valesca, não sei, a matar todas as provas que ela realmente estava construindo um super-herói mais forte, um aliado. O filme todo, a história do filme todo se baseia no Sentinela. Sim, no Sentinela. A gente vai falar muito do Sentinela aqui, gente. Mas só para dar um contexto aqui, o Sentinela, a gente sabia que ia ser uma surpresa. Eu só não sabia que seria uma surpresa muito grande como foi. Mas o filme todo gira em torno do Sentinela, né? Porque querendo ou não, daquele grupo ali todo, do Thunderbolts, né? Dos Novos Vingadores, o Sentinela é o único que tem poderes. Sim. Então assim, o Sentinela tá muito bom. Eu vi uma galera dizendo no Twitter, que sem foto, óbvio, dizendo que o visual do Sentinela tava feio. Eu não achei feio, eu achei bonito, bem fiel aos quadrinhos, uma coisa que a Marvel tá fazendo hoje em dia. Tanto a questão do uniforme do Wolverine, uniforme do Deadpool, uniforme do Gambit também. Então assim, tá bem fiel aos quadrinhos. Não tenho, pelo menos eu, não tenho do que reclamar do uniforme do Sentinela. Mas bora lá, quero entrar no que pegou mais, porque assim, eu nunca pensei que ia chorar assistindo um filme da Marvel. Não, a gente não chorou, só mas deu foi a vontade. quase, nossa, foi beirou, assim, se fosse mais um pouquinho eu chorava. É porque assim, vou dar um ponto geral, do filme eles retratam a ansiedade e a depressão, que é o vácuo, que é o vazio ou o vácuo, Robert que Reynolds mostra os sentimentos mais profundos que você tem ou os sentimentos mais cruéis que você tem. Então, isso. O vazio, que é o Sentinela, que vira o vácuo, ele, quando fica em qualquer pessoa, ele vai mostrar o sentimento mais triste ou mais vazio, ou aquele sentimento que mais marca aquela pessoa. Deixa preso para você realmente sentir o que ele está sentindo. É o sentimento mais angustiante que você já sentiu na sua vida. Isso mesmo. Tipo, na parte que eles entram, que na verdade aí a Helena entra, né? A primeira que a Helena entra, e ela fica revivendo aquele trauma do passado dela matar a melhor amiga dela. Um loop eterno. Cara, aquilo ali é perturbador. Ela foi para vários sentimentos vazios dela. Sim. E toda vez, caso ela, na primeira parte, né, que ela entra no vazio dela, sim, ela se entrega pro vazio e ela tenta interromper aquela mensagem, aquela paisagem, aquela memória, não dá certo. Porque já é tarde demais. E a menina fala, já é tarde demais. O próprio vazio, o próprio sentimento prende ela pra ela fazer com que ela se sinta angustiada pra sempre. Então sempre vai ser um loop. Então quando ela tenta sair de ela vai pra outro. E vai pra outro. E vai pra outro. E é uma coisa que foi dita. É uma coisa que foi dita que estaria presente em qualquer pessoa que entrasse dentro do vácuo. É tanto que o Bucky, ela até fala, brincando, né? Uhum. Meu passado foi bem tranquilo. Tipo, imagina o que cara... Eu queria ver o que o Bucky estaria revivendo. E é isso que é legal, a gente não vê. Eu acho que... Deixa na cabeça da pessoa, assim. Deixa pra você imaginar.
porque os principais realmente que a gente está vendo ali é o Bob e E a a Maria Helena. É porque são os dois que estão mais vazios, por mais que os outros tenham os problemas, os vazios e os sentimentos de desprezo ou de tristeza, mas os dois estão mais vazios. E quando os dois se unem, formam forças, né? Como equipe. É porque eles dois, no filme, ele deixou isso meio que explícito que os dois passavam pela mesma coisa, só que de formas diferentes. Isso. Tipo, um sentiu os dois do outro, e essa empatia foi o que fortaleceu eles dois pra eles conseguirem destruir o vazio. Mas aí é que tá, quando chega no final, é um negócio da sua vida mesmo. Quando chega no final de tudo, por mais que você tenha ajuda, no final é só você e você. Aquela parte que ele tem que enfrentar o vazio. Mas aí é que tá, concordo e discordo ao mesmo tempo. Quando eles todos entram no vazio, né, que a equipe toda do Thunderbolts entra no vazio, pra tentar sair dele, ele passa por cada momento que o Bob se sentiu só, ou se sentiu vazio, ou se sentiu depressivo. E daí é que tá, que eles conseguiram deixar todos os momentos vazios e tristes engraçados. Sim. Do nada, já parece uma galinha. Mas aí é que tá, porque... Ele vai, gente, calma, isso aí é na época que eu tava super drogado. Por quê? Porque ele já estava vazio o suficiente para estar drogado e só estar trabalhando para ter mais droga. Isso. E o outro que foi o que levou ele a ser o sentinela. Ele foi para uma experiência atrás de drogas. Eu diria que seria uma droga que ia deixar ele mais forte. Seria uma experiência que iria deixar ele mais forte e mais potente. Então ele buscou realmente uma paz para ele tentar se sentir melhor. Por quê? Quando ele era criança, ele apanhava do pai e o pai dizia: você não é super-herói, você não diz que é super-herói, você não é super-herói de nada. Então ele já tinha essa tristeza nele dentro, esse negócio de querer ser melhor, mas ao mesmo tempo não conseguir ser melhor por conta dos traumas do passado. Aí Helena do mesmo jeito. Isso aí é uma coisa que tá bem presente também nos quadrinhos. Como eu li só um rápido assim esboço, até pra fazer o vídeo aqui do Sentinela, eu li assim um esboço bem rápido assim sobre a vida do Robert Reynolds, que é o Bob, e assim, cara, é aquilo ali, é dali pra pior. E realmente, essa parte dele sair pra procurar droga e tal, não foi bem desse jeito que aconteceu nos quadrinhos, mas eu achei uma adaptação muito massa, porque retrata ainda mais essa questão desse vazio dele, que ele tá querendo procurar ajuda, salvação em algum lugar onde ele não tem, que sabe que na casa dele não tem. Isso então, mesmo. Tipo, isso aí cai como uma luva pro personagem. Não adianta lutar. Não são os heróis mais poderosos da Terra. Não! Somos os Thunderbolts! E a gente não pode esquecer do incrível Guardião Vermelho. Ele tá naquele filme que é pra fazer você rir. Ele é o alívio cômico do filme e ganha, tá? O filme ganha, assim. Ele é um ator muito engraçado. Bom. Ele é muito engraçado. Ele é muito engraçado. Muito engraçado, cara. Aquele engraçado tiozão, sabe? Não é aquele engraçado forçado e nem aquele engraçado tipo assim, ai que chato. Não, isso. É um engraçado espontâneo mesmo. É como se fosse tipo um melhor amigo seu tentando fazer aquelas piadas meio ruim, que tipo, fazendo você rir. É tão ruim que dá a volta e fica bom. É mais ou menos isso. E sem contar também a relação dele de pai e filho, pai e filha que ele tem com a Helena. E é isso que faz a Helena entrar no vazio dela. É a relação do pai, quando ele dá aquele discurso todo pra ela, que ela não estava sozinha, que ela não precisava ter medo, que ele também se sentia vazio, que ele também se sentia triste. Quando houve o desabafo e ela entendeu que poderia botar isso pra fora da forma mais tranquila, ela aceitou o vazio. Sim. E foi isso que fez ela encontrar o Bob. E é legal que o pessoal tava dizendo que o Guardião Vermelho nesse filme ia ser só tipo pra encher linguiça e tal. E não. Só que não. Eu acho que sem ele ali no filme, eu acho que não ia ter sentido nenhum aí a Helena tá também. Sim. Porque, querendo ou não, o que leva a Helena a conseguir resolver tudo, né? Querendo ou não, ela foi a primeira pessoa que deu o passo para resolver tudo. Isso é bem presente também, porque a gente vê no filme todo, por mais que tenha o Capitão América genérico lá, que é o agente americano, e o Bucky, que a gente já viu em séries e já viu até mesmo em filmes. Conhece, Bucky. E assim, a gente vê que quem tá sendo a protagonista, roubando a protagonista todo do filme ali, é a Helena. Sim, a protagonista é ela. Ela, querendo ou não, é a cabeça. Ela é quem se coloca no lugar do Bob. Sim. Que bota, tipo, não, cara, eu sei os sentimentos, eu entendo os sentimentos. E na parte que ele tá, que eu achei muito boa. Todos estão no hospital e ele tá enfrentando ele mesmo. E ele tá enfrentando ele mesmo. Aí ele vê que ele é batendo, o vazio, cara. Não, porque é o vazio
viu o Vácuo mesmo com o Bob enfrentar. Aquela conversa ali. Então, é tipo Pesada. assim, é ele com ele mesmo. Mas é uma coisa que o Ben sempre fala: tem os pensamentos ruins e tem os pensamentos bons. O que você Na sua alimentar. cabeça, o que você alimentar é o que vai fazer você mais forte. E Literalmente, é basicamente isso que acontece. E é muito bom porque quando ele começa a enfrentar, ele reconhece que não está sozinho, que tem pessoas que estão ali lutando por ele, Sim. mas Ele ele perde o controle ao ponto de se entregar pela raiva que ele está sentindo. E começar a ser consumido pelo vácuo. E começar a ser consumido pelo E vácuo, tem isso mesmo. não sei se você prestou atenção, mas naquela parte que ele tá começando a dar soco na cara do vácuo, aí o vácuo começa a sorrir, bicho. Sim. Eu achei aquilo bizarro, perturbador. Não é perturbador porque eu acho que eles fizeram o filme, eu achei muito interessante. Eles quiseram muito retratar realmente a depressão. Não, é porque o personagem em si, ele foi depressivo, criado, ele foi criado com esse intuito mesmo. Tipo, ele é um super-herói que é super, 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 tanto que o pessoal diz que o Sentinela é como se fosse o Superman da Marvel. Foi falado lá, até no enredo também, todas as revistas de quadrinhos diz que ele é um super-herói que tem o poder de 10 mil sol explodindo. Sim. Ele consegue voar, ele consegue levitar as coisas pela mão, consegue esse de raio laser que não foi mostrado, mas isso aí é outra coisa. Ele tem esse superpoder todo e o único problema que ele tem é ele mesmo. Aí a única pessoa que pode deter ele é ele mesmo. Então, assim, eu acho que assim, se o filme do Thunderbolts fosse por uma vez, tipo, até na hora do filme que eu tava assistindo lá, eu disse, pô, cadê o Capitão América aí? Cadê o Hulk vermelho? Só E que assim, não ia caber. Não cabe. Não cabe. Não. O problema não é o poder das outras pessoas querer destruir ele. Porque a destruição dele é psicológica. Então, não tem nada a ver em força, não tem nada a ver em jeito, não tem nada a ver. Não, é tudo psicológico. Tanto que quando a Nojenta lá manda ele matar eles, ele vai dizer, não. Ele manda uma frase, diz, por que um Deus tem que obedecer uma pessoa... Como você, mais ou menos assim. mais ou menos uma pessoa. Por que um Deus obedeceria uma pessoa que não tem poder? Isso. Aí ela, não, peraí, você não é um Deus, ele fez. Você disse que eu sou maior do que os Vingadores. E os Vingadores têm um Deus lá no meio. Isso mesmo. Nessa cena aí, o cinema do Ninho fez e deu merda. E tipo assim, a gente viu que ela sentiu medo, a gente viu que realmente o que ela planejou ali deu errado. Tinha dado errado. Não adianta lutar. Não são os heróis mais poderosos da Terra. Não! Somos os Thunderbolts! Tá, deixa eu só falar uma coisa. Meu Deus, quanto é aflito o poder do vazio. Sim. Maluco, ele só morreu. Diferente tipo, de vários super vilões que eles soltam um raio laser e soltam um negócio grande. Ele simplesmente só estica a mão e o cara Aí é que tá, ele não morre. O quê? As pessoas não morrem. Não, as pessoas não morrem, mas tipo, dá uma aflição grande. Naquela parte do Guardião Vermelho, que ele vai salvar a garotinha, e cai uma pedra de concreto na cabeça dele. Aí tipo, você tá salvo, e todo mundo, que alívio. Pum, virou sombra. Virou sombra. Meu amigo, aquilo ali deu uma aflição grande. É muito poderoso, ele é muito poderoso. Vou dar um contexto, bora dar um contexto do começo. Bora. A Valentina, não sei, Valesca. O beijinho no ombro, ela manda beijinho no ombro. Ela mandou as pessoas destruírem as provas que eram eles mesmos. Sim. E cada um tava destruindo, pelo que eu entendi, cada um tava destruindo uma sede, vamos assim dizer, um polo do que estava acontecendo. Do Projeto Sentinela. Isso, do Projeto Sentinela, porque ela estava no impeachment. E se alguém descobrisse, ela seria presa para sempre. Esse é um dos motivos pelo qual o Capitão América teve uma base para isso. O Capitão América ele tem toda essa trama política de quem vai estar, quem não vai estar, quem não vai estar. E essa trama política deu base para o acontecimento do Thunderbolts, para desenvolver essa questão do Projeto Sentinela. Não gostei do Capitão América. Não, ele tá aqui pra falar do Capitão América. Ninguém aqui vai defender o Capitão América. Enfim, é isso. Quando chegam no local, cada um descobre que eles estão ali pra se matarem. Isso, cada um mata o outro. E quando perceber que nenhum se matou, ela mesma tenta colocar fogo neles. Isso. Sendo que encontrou Bob. É bizarro o jeito que ele é apresentado. Ele disse, quem é ele? Não, ele era só um cadáver morto que a gente jogou Mas você não lá percebeu não o que aconteceu, não? E que ele saiu da câmara. Mas você não sabe, não? Quando o capitão, O agente americano, joga a Helena, ela ativa a máquina. Ela abre a máquina. Que é o que faz ele ressuscitar do que ele estava morto daquele tempo. Senão ele iria ser queimado também. Isso mesmo.
Entendeu? Aí foi que conheceram Bob, ninguém sabia quem era Bob e nem ele sabia quem era ele, até entender o que tá acontecendo. E era uma coisa que eu tava com medo que eles não fizessem, porque toda vez que o Bob se transforma no vazio, ele perde completamente a memória dele. Então assim, antes dele estar lá naquele lugar, que é o lugar que eles estão, ele se transformou no vazio, ele perdeu a memória e dormiu, e a galera pensou que ele tinha morrido. Sim. E jogaram ele lá. Aí ele acordou sem memória e no final do filme a gente vê ele de novo. Gente, legal. O que foi que aconteceu aqui? Aí o que acontece no final, pra chegar a esse ponto? O Sentinela é desativado, Sim. né? Que a partir do momento que ele é desativado, aí que ele se transforma no vácuo Isso. e começa a desaparecer fazer todo mundo, fazer todo mundo desaparecer. aquele negócio lindo. E eu te vou falar um negócio pra vocês. Os efeitos desse filme, Muito bom, viu? muito bom. E antes dele ser desativado, a menina lá, Valentina Valesca Popozuda, ela manda ele bater de frente contra os Thunderbolts. Então, nessa parte Eu só queria ressaltar isso, que aqueles efeitos ali, aquela luta ali, ficou muito bonita. ficou muito legal. bonita, muito coreografada. E assim, você vê o potencial todo do Sentinela naquele frame ali, naquela cena ali, né? Sim. Mas aí é que tá. Eu acho que esse filme ele não queria ir pra esse lado dos super-heróis, esse lado meio fantástico. Ele queria ir realmente pra esse lado de fazer uma metalinguagem com problemas psicólogos. Sim, psicológico. Psicológico. É isso que eu tô tentando chegar. Quando ele entra no vazio e entra no vazio dele, tipo assim, por mais que ele queria se livrar dele mesmo, Ele não pode. ele não podia ir sozinho, porque ele já estava vazio o suficiente. Tipo, o plot é muito bonito, dá vontade de chorar porque todo mundo que estava lá, né, que é os Thunderbolts, se soltam, que estavam totalmente presos, eles se soltam e abraçam ele e aquela tiram cena. ele daquele lugar. Quando eles estão Entendeu? dentro da clínica, né? Aí, tipo, É, aí a Helena pega, aí depois ele. vai o outro. E a Isso. música sobe, aí ele começa a fazer uma cara de choro e batendo nele mesmo. Nossa, Isso cara, mesmo. É uma... Essa cena é muito boa. E ao mesmo tempo que a Helena tá lá, tipo, dizendo eu estou aqui, vai dar tudo certo. O cara, o vazio, né? O vácuo fica rindo, tipo, você não é capaz, você não vai conseguir, você não é ninguém. E a indireta, tipo assim, a indireta não, o raciocínio, não é o raciocínio, a comparação que fizeram com a depressão foi muito bonita. Sim, muito boa. Muito, muito, muito bonita. Eu não diria só depressão, eu diria, tipo, Ansiedade, depressão. Isso mesmo, porque tudo Até questão de crise existencial, síndrome do pânico. Todas essas questões psicológicas estão dentro do personagem do Sentinela. É tanto que depois ele vai e tipo, ele diz, não, eu vou ficar aqui na minha e tal, porque eu ainda tô tentando aprender a controlar. Tá? Aí chega a parte que quando ele sai, chega a parte que ele não se lembra mais de nada. Sim. Sim. Caraca, O que foi que aconteceu aqui? Aconteceu, né? Ele fez... Aconteceu uma coisa muito bizarra aqui, não foi? Que bagunça. E, tipo, todo mundo olhando pra cara dele, tipo, é sério que você não se lembra, amigo? Foi muito interessante o que a Marvel fez. A questão deles trazerem essa questão mais pessoal, mais humana. Retrataram a doença do século em um filme de super-herói. Que não é de super-herói, né? É de anti-heróis. Anti-heróis, mas foi muito, muito, muito legal. Foi muito legal. interessante. Não adianta lutar. Não são os heróis mais poderosos da Terra. Não! Somos os Thunderbolts! Mas agora a gente vai falar das duas cenas pós-créditos. Bora lá. Primeira cena pós-crédito é uma brincadeira. Pronto, assim que termina o filme, eles dizem, vocês são os novos Vingadores. Sobe a música dos Vingadores e nos créditos vai mostrando, tipo, o processo deles para serem reconhecidos como heróis. Sim. Então, tipo, eles aparecem em capa de revista, aparecem em propaganda, aparecem em jornais e tal. E uma das coisas que o Guardião Vermelho falou, né, no filme, é que ele diz, uma coisa que eu gostaria muito era viver meus tempos de glória, ter a minha cara estampada em um cereal. Um cereal. Aí, no final do vídeo, no final do filme, mostra ele pegando as caixas de cereal e fez, tantas opções, qual eu vou escolher aqui? Aí ele pega assim, ele pega assim a caixa e faz assim, É, muito engraçado. A mulher simplesmente só pega, vamos pegar isso aqui mesmo. É muito engraçado, é muito boa essa parte. Agora, assim, a segunda cena pós-crédito, eu acho que eu nunca vi uma cena pós-crédito tão boa nessa nova fase da Marvel. Uma coisa que eu gosto muito, diferente dessas cenas pós-crédito, eu fiz um vídeo aqui falando de cena pós-crédito que não vou pra lugar nenhum. Essa cena pós-crédito, quem ficou até o final do filme já recebeu um spoiler do próximo filme, que é o Quarteto Fantástico. E assim, um spoiler muito bom. Muito e bom. Eles tinham que dar essa cena pós-crédito pra estar interligado. Isso, mas aí é que tá. Essa cena pós-crédito acontece 14 meses
dos eventos do Thunderbolts. Então, assim, a gente tem essa parte todinha e tal, que eles são super-heróis e tal, são os novos Vingadores, e tem aquela brincadeirinha, sabe? Porque o Sam Wilson, ele disse que não pode fazer o registro do nome Novos Vingadores porque é registro deles. Não é que não era brincadeira. Caso eles estão em um processo judicial por causa do nome Vingadores. Vingadores, porque o Capitão América botou eles num processo judicial por conta do nome dos Vingadores. E eles já não tinham muita credibilidade como os Vingadores, porque eles eram anti-vilões. Anti-heróis e assim... Mais conhecidos como vilões, né? Mais conhecidos como vilões. E que todo mundo sabe que todos os vilões são bem orgulhosos. Então, tem momentos que eles se batiam nos próprios pensamentos. O filme todo eles batem um orgulho em cima de orgulho. Então, assim, passa 14 meses depois, eles todos lá sentados, aí o Guardião Vermelho chega lá fazendo a brincadeira, vamos colocar um Z em Vingadores, que no caso seria Avengers, um Z, né? Avengers. Aí o que foi que aconteceu? Então todos eles lá conversando, aparece o Bob lá sentado, distante de todo mundo, tendo seu momento de paz, assim, consigo mesmo. E ele até mesmo fala que o pai, né, o Guardião Vermelho faz, se Bob pudesse voar, ou se Bob tivesse controle sobre os poderes, ele tipo, todo quietinho lá, você sabe que eu não posso tenho, e tal. Porque ele até falou, se eu for usar meus poderes, o outro lá vai aparecer. Porque ele não consegue controlar o vazio dele. Ela que o Guardião Vermelho até brinca, dizendo, imagina, Sentinela voando, o Guardião Vermelho montado no Sentinela. Nossa, que horror. Mas aí eles vão ver que estão recebendo um sinal. Algo estava indo pra Terra. Algo estava indo pra Terra que estava vindo. Aí é que tava vindo de um lugar extradimensional do espaço. Só que aí que a gente não sabe se é universal, de outro universo. É de outro universo. Não, a gente sabe porque a gente tá acompanhando. Mas lá eles não sabem se é de outro universo. Ou é tipo assim, do planeta Marte vindo pra Terra, entendeu? Cara, aí vem a navezinha, aí você fez, legal, a navezinha. A navezinha vai dando rasante de lado e aparece o quadro do Quarteto Fantástico. E a música sobe. Fantastic Four, meu amigo. Muito bom, gente. Muito bom. E tem assim, embaixo tava assim, os Novos Vingadores e Bob vão voltar. E, cara, assim, eu vou dar um resumo aqui, tá? O filme do Capitão América, eu acho que a Marvel queria fazer preparar terreno pra esse filme dos Thunderbolts. Eu acho que não deu bom, por isso que tiveram várias refilmagens e tal. Mas o filme dos Thunderbolts, eles conseguiram fazer essa caminha para o filme do Quarteto Fantástico, cara. E eu acho que realmente, como você falou, é uma coisa que interliga a outra. Tanto que quando eles ali estão no começo, né? A menina, quando pula do prédio, fala sobre a irmã. Sim. Que tentava salvar e tal. Quando a Nojenta tá no tribunal, ela fala que o presidente virou o Hulk vermelho, virou o monstro vermelho. E fala sobre os Vingadores, que os Vingadores não era pra estar lá por conta do Capitão América, né? Enfim, foi um ponto, mas eu acho que eles não souberam usar o filme do Capitão América, eles não souberam fazer. A proposta foi boa, o terreno foi bom para o filme de Thunderbolts, mas eu acho que não teve uma produção tão boa quanto eles esperavam, uma crítica tão boa quanto eles esperavam. Não teve uma produção tão boa quanto o filme de Thunderbolts. Isso. Acho que eles só tá assim, gente, bora fazer qualquer coisa só pra dar um contexto pra o que vai vir pra frente. Então acho que eles só fizeram qualquer coisa mesmo pra gente ter uma noção do que estava por vir. O filme do Thunderbolts é um filme muito bom. Como pra mim o Shang-Chi, não sei se pra você é. Então assim, ele se compara em questão de qualidade de filme, porque assim como o Shang-Chi, ele não fala somente do super-herói em si. Ele tem um contexto todo em volta, e mesmo que você não goste do filme do super-herói, você pode se pegar naquela parte mais psicológica, que é um drama. A gente pode dizer que se você não gosta de super-herói, se você fosse assistir esse filme de Thunderbolts sem saber que era de super-herói, você poderia se pegar simplesmente facilmente nessa parte que é um drama de uns amigos tentando ajudar esse desconhecido a ser quem ele é sem perder o controle. Isso mesmo, sem entrar em uma crise, ou sem entrar numa crise em uma e tal. tristeza, estando ali pra ele e com ele. Isso. E é muito interessante que realmente não retrata de poderes. Isso é mostrado assim, bem quase no final do filme, realmente. Isso. Não é mostrado no início. No início eles apresentam, quando vai apresentar o Bob, apresentar o poder do Bob que a gente acha que é.
quando ele fica assim Sim. e mostra a realidade. Ele mostra, faz aquele loop da momento mais Isso angustiante mesmo. e tal. E ele mostra também que é uma pessoa muito assim, qualquer pessoa posso confiar. Em qualquer pessoa que me fale, eu posso, então eu vou lá e confio nessa pessoa. Então ele realmente retrata muito sobre problemas psicológicos. E fala de ingenuidade também. Isso, de uma pessoa ingênua, que sofreu muito. Então, que a primeira pessoa que dê a mão, por mais ruim que seja aquela pessoa, por mais que as deu a mão. atitudes vilanescas, ele Isso, vai lá ele e vai lá confia. E confia. Isso mesmo, é muito, muito, muito interessante. Vale muito a pena assistir. Assim, eu super recomendaria para psicólogos assistirem esse filme. Pra ser sincero, o filme Thunderbolts, eu acho que para psicólogos assim, adultos, não para quem trabalha com criança, Sim, mas quem pra trabalha adultos, com adultos ou adolescentes ou até pré-adolescentes, é um filme muito bom. É melhor do que Divertidamente 2. Sim, nossa, não tem nem Entendeu? comparação. Mas aí né? que eu tô dizendo, para adultos, para adolescentes, para pré-adolescentes, para crianças não, porque realmente crianças é Divertidamente 2 e por conta da imagem lúdica. Isso. Mas essa parte mais séria, mais realmente retratando os atos, realmente é Muito bom. muito bom. Tanto que quando um adulto, um pré-adolescente, ele tem crise de pânico, não é todos os casos, mas em alguns casos dá um apagão na mente deles e eles não sabem o que foi que aconteceu, não sabem qual foi as atitudes. E isso é retratado no filme. No filme pelo vácuo e pelas atitudes do Robert Redford. Então, Cara, é muito bom. muito vale bom. muito a pena. Mas o Thunderbolts, se eu fosse colocar um título nesse vídeo, que provavelmente eu vou colocar, só que eu tô fazendo as thumb e tudo, Thunderbolts é mais do que um filme de anti-heróis. Sim, muito mais. Muito mais do que um filme da Marvel qualquer. E assim, é diferente de qualquer coisa que eu já vi. Por exemplo, a gente tava vendo os filmes do Thor, o exemplo do filme do Thor, que era tipo filme sério, veio o Thor 3, que é aquele negócio engraçado, e ninguém tava esperando nada, e o filme funcionou, entendeu? E assim, o filme do Thunderbolts, ele segue essa mesma linha, porque a gente tava vendo filme sério, tipo Vingadores em Guerra Infinita, Vingadores Ultimato, aí veio o filme Eternos, aí veio o Shang-Chi, tipo, só filme sério. Aí chegou o filme do Thunderbolts e fez assim, não, a gente vai fazer um filme de super-herói não, a gente vai fazer um filme sobre seres humanos. Mas você percebeu que ele já tá retratando isso desde o filme de Shang-Chi? Sim. Ele tá retratando um filme de, tipo, anti-heróis mesmo, de pessoas que passaram por alguma tristeza muito profunda. Até o filme do Homem-Aranha. Até o filme do Homem-Aranha, da perda, da tristeza de ter que, tipo assim, ser abandonado por todos e ninguém lembra dele. Do Shang-Chi, que teve a tristeza de ver a própria mãe morrer e o pai ser consumido pelo sentimento de culpa. E ele ter que, tipo assim, lutar com o pai. Então já vem aí outra coisa. O Hulk vermelho. Não é tanto, mas tinha a pressão psicológica do presidente pra imagem dele pra América, tanto como pra filha. É tanto que a imagem pra América ele não tá nem aí, mas quando falou da filha dele... Era o ponto fraco, era o ponto que pegava muito. Então eu acho que eles estão se referindo bastante à atualidade psicológica mesmo das pessoas. E uma coisa que, por mais que tenha muita gente que não gosta de líderes mulheres, esse filme tem aí a Helena, que é a líder feminina, Sim. Mas não tá naquele negócio de lacração. Conseguiram deixar ela sendo a líder no filme, mas mesmo assim você não sente essa pressão do roteiro, até mesmo da atriz, ou até mesmo da direção, assim, dizendo, essa aqui é a líder é essa daqui, essa aqui é a líder, ela é a mulher forte, ela é a mulher poderosa, tipo, não tem essa pressão. Aí é que tá, porque retrata problemas psicológicos mesmo, porque mostra o quanto uma mulher também pode ser fraca, entendeu? O quanto uma mulher consegue, tem as suas fraquezas, por mais que ela é empoderada, por mais que ela pode ser líder, por mais que ela pode estar à frente, mas ela também tem sua fraqueza, como o Bob, que é um homem que também pode ter poderes, que também pode ter ser super forte, ser um deus, mas tem a sua fraqueza do mesmo jeito. Então eles retratam isso muito bem, eles botam assim numa balança perfeita. Tipo, cara, você vai ser mulher, você vai ser uma líder, mas peraí, você também tem suas fraquezas, tem seus problemas, tem seus traumas. Então assim, é tudo bem cauteloso mesmo, não tem nada passando de nada, não tem nada sendo mais que nada. Isso, é um filme bom, bem equilibrado, pra ser sincero. A política não é muito política. Sim, a política não é muito política, por mais que tenha esse apelo político, pela questão da Valentine. Por mais que a Valentine lá, ela seja a questão de tá batendo de frente contra o Senado, contra o governo. Diferente do filme do Capitão América, a gente não vê isso tanto. E é muito bom.
É como eu disse aqui antes, é um filme bem equilibrado e muito bom. Facilmente, se eu assistisse esse filme sem o contexto todo, sem a logo inicial da Marvel, ou sem qualquer coisa, se eu dissesse, esse filme é da Marvel, eu ia dizer, poxa, sério? Nem parece, mano. E uma coisa, você pode assistir sem assistir nenhum outros filmes. Sim, ele mesmo, ele dá uma explicação. Autoexplicativo. Ele é meio autoexplicativo e não é cansativo, não é um roteiro expositivo. Ele mostra pra você as questões do filme, que é que vai ser abordado no filme, e à medida que ele vai mostrando, ele vai também fazendo aquela explicação pra você, à medida que ele vai explicando, você vai assimilando o que tá acontecendo e não cansa. Eu não sabia quem era ninguém, mas... Quando chegou no final do filme, caraca, aí a Helena é muito... tipo assim, eu não sabia quem era ninguém, mas o próprio filme me auto-explicou. Apresentou, né? É diferente do Venom. Nossa, 3. aquele filme Venom 3. Aquele filme também foi, assim, uma desgraça. Assim. Venom 3, misericórdia. Porque eles cansaram a gente explicando quem era tal pessoa, pra no final, tipo assim, mas e aí? É isso aí. E o filme do Thunderbolts, não. Eles mostram que realmente quem são cada um, mostra como é a vida de cada um, porém não precisa ir tão a fundo. Não adianta lutar. Não são os heróis mais poderosos da Terra. Não! Somos os Thunderbolts! Então, assim, É isso, gente. o filme é muito bom. Muito bom. Assim, até agora, como a gente nunca não assistiu o filme do Quarteto Fantástico, na minha opinião, é o melhor filme de 2024. É o presente momento. Melhor filme de 2024. É porque tá esperando Premonição. Eu tô esperando Premonição também. Mas assim, melhor filme de 2024 da Marvel até o presente momento. A gente não assistiu o Quarteto Fantástico, né? Na minha opinião, o Quarteto Fantástico vai ser melhor. Eu não quero estar com expectativas altas, mas eu estou. Mas enfim, o filme é bom, vale a pena cada centavo do ingresso que você comprar. Vale a pena ficar até o final, depois dos créditos e dos pós-créditos. É uma aventura muito boa, muito complexa, que se você que vai assistir o filme esperando um filme de super-herói, você pode ter o filme de super-herói, show. Tem aquela camada ali de super-herói, de super-equipe, mas também tem essa camada mais humanizada, que se você prestar atenção, né? Porque eu fiquei assistindo de duas maneiras, tanto na questão do super-herói como na questão da parte mais humana. Então assim, você pode se prender em uma dessas duas camadas, mas as duas camadas funcionam muito bem. Sim. Se você já assistiu o filme Thunderbolts, comenta aqui embaixo o que você achou, beleza? Obrigado por assistir o vídeo até aqui, não esquece de se inscrever no canal. Eu vou ficando por aqui, galera, até a próxima aí, tchau!